I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. Rugido da risada dos outros ecoava em sua mente. Daniel sempre sonhou em fazer algo grande, algo que honrasse a memória do avô, um homem forte e respeitado na comunidade. Mas naquele momento, ele se sentia tão pequeno. Até que entre as lágrimas silenciosas, uma ideia se acendeu. Nos dias que se seguiram, a indignação começou a transformá-lo. Ele lembrava da história que seu avô contava sobre como a loja havia sido criada. E quando ele encontrou um velho diário escondido na casa da avó, tudo mudou. As páginas amareladas revelavam segredos esquecidos, segredos que ligavam Daniel a esta loja mais do que ele poderia imaginar. Dos escritos, uma frase saltou. O sábado é reservado para o sucessor. Daniel percebeu que ele era o sucessor. Era o verdadeiro herdeiro da loja. Clara, embora tivesse essa imagem de poder, carregava consigo o fardo de um segredo sombrio. Todos sabiam que ela não era bem vista na cidade. Ela precisava da loja mais do que todos pensavam. Daniel a observava, notando as linhas de preocupação em seu rosto. Era como se ela estivesse à beira de um colapso. O que ela escondia? O que a tornava tão cruel? Quanto mais ele pensava nisso, mais intrigante a situação se tornava. As palavras ainda ressoavam em sua cabeça. Você não serve para isso. Cada sílaba era uma faca. Mas agora, armado com a verdade, Daniel sentiu uma onda de determinação. Era hora de fazer alguma coisa. Como poderia ele reivindicar sua herança em um lugar tão superficial e hostil? A loja que ele deveria herdar simbolizava muito mais do que roupas. Era um legado de resistência. Então, a notícia de um evento inesperado se espalhou pela cidade. Um velho registro municipal seria desenterrado em um evento, revelando histórias que a cidade tentava esconder. Daniel decidiu que era o momento ideal para se manifestar. Ele se preparou, respirando fundo, o coração pulsando de expectativa e ansiedade. Ele sabia que enfrentaria Clara, mas também sabia que havia uma conexão entre os segredos dela e a história de sua família. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Daniel estava decidido. Ele sabia que o evento era seu momento. Naquela data, a audiência seria vasta e ele poderia finalmente contar sua história. Com o coração acelerado, ele se dirigiu à praça, onde muitas pessoas se aglomeravam. Ao redor do palco improvisado, o sol brilhava intensamente e Daniel sentia a energia pulsar ao seu redor. Havia um burburinho. Ele respirou fundo, ajustou a gravata que havia pegado emprestada do avô e se preparou para o que viria. Clara estava lá, um sorriso cínico no rosto. Ela tentava manter a aparência de controle, mas Daniel podia ver o nervosismo em seu olhar. Ao seu redor, as pessoas conversavam, alheias à tensão que se acumulava entre eles. Ele se aproximou do microfone instalado no centro da praça. Os murmúrios diminuíram e a atenção se fixou nele. Oi, pessoal, meu nome é Daniel, disse. Começou, sua voz um pouco trêmula. Ele olhou em volta e viu olhares curiosos, alguns outros rostos conhecidos, que sempre estiveram ao seu lado. Hoje, quero falar sobre a loja e sobre o que realmente sei sobre minha família. As palavras começaram a fluir, e ele falava com fervor, revelando a história que descobrira no diário. Mas antes que ele pudesse concluir,
Uma mulher idosa se destacou da multidão. Ela parecia familiar. Espere, gritou, interrompendo. Você precisa conhecer a verdade sobre Clara. Todos se viraram, e o clima mudou. Daniel também se virou, perplexo. A mulher avançou, seu rosto marcado pelo tempo, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade resplandecente. Clara é. Ela hesitou, a voz carregada de emoção. Ela não é a gerente que você pensa que é. Ela é sua mãe. Um silêncio chocante tomou conta da praça. O coração de Daniel parou por um momento. Mãe? Ele estava atordoado. Clara, que sempre o tratara com desprezo, agora era sua mãe? Ele queria entender, precisava de respostas. Mas os rostos na multidão mudaram. Agora eram expressões de pânico e confusão. É verdade, gritou a mulher, quase implorando por atenção. Clara estava desesperada. Sua avó e eu nos afastamos. Clara não podia ser quem ela é por causa da pressão da família. Você não sabe o que ela sacrificou. Daniel olhou para Clara, a mulher que representava tudo o que ele mais desprezava. Seus olhos estavam arregalados. A máscara de autoridade tinha desmoronado. Como era possível? A multidão murmurava, alguns sussurrando entre si. Daniel sentia um nó na garganta, e a raiva começava a surgir. Questionamentos tumultuavam sua mente. Como pôde Clara esconder isso? Por que ela nunca o procurou? O que havia de verdade nessa história? Você é um sucesso por direito, Daniel. Sua avó sempre quis que você soubesse. A loja é sua, e Clara não é quem acredita ser, continuou a mulher, agora com lágrimas nos olhos. As palavras dela ressoaram como trovões em seu coração. O peso da revelação o esmagava e ao mesmo tempo acendia uma centelha de esperança. Naquele momento, a raiva se misturou com compaixão. Clara finalmente falou, sua voz quase um sussurro. Eu fui forçada a ficar longe. Eu não sabia se poderia. Eu não queria te machucar. A angústia em sua voz era genuína, mas Daniel não sabia se poderia perdoá-la. Ele encarava a mulher que lhe havia causado tanta dor e confusão. Juntando as peças, tudo parecia um grande quebra-cabeça. Você precisa decidir, Daniel, a mulher insistiu. O futuro da loja, o futuro da sua vida, está em suas mãos agora. Você é um herdeiro, mas isso vem com uma responsabilidade. O pulso de Daniel acelerou. Ele olhou para a multidão, para os rostos que já o apoiaram, mas também para Clara, um labirinto de emoções. Agora, uma nova batalha se formava dentro dele, uma batalha por aceitação, justiça e um futuro que ele nunca imaginara. Como poderia agir, sabendo o que sabia agora? E mais importante, como poderia confiar novamente? O som do pânico e da confusão ao seu redor se tornava uma melodia dissonante. O mundo de repente parecia incerto e repleto de desafios. Ele sentia que estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. O que ele escolheria? O que o futuro realmente reservava para ele e sua família? A resposta estava mais próxima do que nunca, mas como alcançá-la? Daniel estava paralisado, tentando absorver o que acabara de ouvir. Sua mãe? Clara? A palavra parecia um eco distante, um alarme que pulsava em sua mente. A confusão e a raiva lutavam dentro dele. Olhou para Clara, que agora estava ali, uma sombra de sua antiga figura de autoridade. A multidão se agitava, um misto de comoção e curiosidade. Ele sentia o coração disparar, o peso da revelação ainda fresco em suas veias. Por que você nunca me contou? Gritou Daniel, a voz tremendo. A raiva flamejante em seus olhos se transformou em um nó apertando seu peito. Ele a viu hesitar, a força de seus olhos implorando compreensão. Mas o que poderia ser mais devastador do que o silêncio entre eles? Eu não podia, Clara começou, e sua voz se quebrou. Eu não sabia se você estava seguro. Havia tantos problemas. Eu só queria proteger você. A expressão dela era de desespero, mas Daniel não conseguia responder. O choque
não deixava espaço para outras emoções. Antes que ele pudesse processar as palavras, um grito cortou o ar. Parem! Tudo! Uma voz masculina poderosa ecoou da multidão. Todos se viraram e um homem se adiantou, seu rosto carregando uma expressão de raiva e determinação. Essa loja não pertence a você, Clara. É propriedade da família Santos. Um murmúrio percorreu a praça, como um vento gélido. Daniel arregalou os olhos. Santos, a família do avô. O que isso significava? Clara palpitou, os olhos fixos no homem com um misto de horror e confusão. Ela balançou a cabeça, como se tentasse afastar a realidade. Não, isso não pode ser verdade. Daniel sentiu o chão tremer sob seus pés. A revelação dele era apenas uma parte de algo muito maior. É verdade, e você sabe disso, continuou o homem, aproximando-se mais. Seus pais foram forçados a vender a parte deles, mas essa loja foi criada para você. Você é o verdadeiro herdeiro. A multidão estava em choque, e a tensão era palpável. Daniel observava, o coração cheio de perguntas. Como assim? Ele sempre se sentiu perdido, mas agora tudo parecia uma miragem. Clara fez um gesto desesperado. Eu fiz o que fiz para sobreviver. Não posso perder isso agora. Eu não posso. Sua voz soava frágil, como se o mundo ao seu redor estivesse desabando. Mas Daniel estava dividido. Como ela poderia ter escondido essa verdade? Como ele podia confiar nela agora? O homem virou-se, encarando Daniel. Sua presença impunha respeito. Você precisa saber, Daniel. Sua herança é mais do que uma loja. É um legado de luta e resistência. Clara não era apenas a gerente. Ela estava administrando um sonho que era seu. Seu avô cuidou com dedicação. E agora você precisa decidir. Vai reivindicar seu lugar ou deixar que essa herança seja destruída? Mais murmúrios, olhares nervosos. Mas dentro de Daniel, a tempestade se intensificava. Ele olhou novamente para Clara, que agora parecia menor do que nunca, presa nas correntes de suas próprias escolhas. Ao mesmo tempo, sentia um peso nas costas. Ele tinha uma decisão a tomar, um futuro a construir, e de repente veio o som de sirenes. Uma sirene alta, cruel, que cortou o ar e fez todos virarem a cabeça. Feras de uma verdade mais obscura se aproximavam. Daniel franziu a testa, questionando-se o que mais poderia acontecer naquele dia. E com isso, o novo caos começava, ameaçando tudo o que ele havia pensado saber. A incerteza estava chegando, e o pânico ameaçava tomar conta da praça. Quem era esse homem que aparecia com tanta certeza? E qual seria o papel de Clara nesse novo jogo? A história deles estava prestes a mudar, e a resposta estava mais próxima, mas tão distante. Daniel estava paralisado, tentando absorver o que acabara de ouvir. Sua mãe? Clara? A palavra parecia um eco distante, um alarme que pulsava em sua mente. A confusão e a raiva lutavam dentro dele. Olhou para Clara, que agora estava ali, uma sombra de sua antiga figura de autoridade. A multidão se agitava, um misto de comoção e curiosidade. Ele sentia o coração disparar, o peso da revelação ainda fresco em suas veias. Por que você nunca me contou? Gritou Daniel, a voz tremendo. A raiva flamejante em seus olhos se transformou em um nó apertando seu peito. Ele a viu hesitar, a força de seus olhos implorando compreensão. Mas o que poderia ser mais devastador do que o silêncio entre eles? Eu não podia. Clara começou, e sua voz se quebrou. Eu não sabia se você estava seguro. Havia tantos problemas, eu só queria proteger você. A expressão dela era de desespero, mas Daniel não conseguia responder. O choque não deixava espaço para outras emoções. Antes que ele pudesse processar as palavras, um grito cortou o ar. Parem tudo! Uma voz masculina poderosa ecoou da multidão. Todos se viraram, e um homem se adiantou, seu rosto carregando uma expressão de raiva e determinação. Essa loja não pertence a você, Clara.
É propriedade da família Santos. Um murmúrio percorreu a praça, como um vento gélido. Daniel arregalou os olhos. Santos, a família do avô. O que isso significava? Clara palpitou, os olhos fixos no homem com um misto de horror e confusão. Ela balançou a cabeça, como se tentasse afastar a realidade. Não, isso não pode ser verdade. Daniel sentiu o chão tremer sob seus pés. O homem avançou, apontando para Clara. Você sabe que a empresa foi passada de geração em geração. Seu pai e sua mãe fizeram um acordo para salvá-la, mas você não cumpriu sua parte. Sempre soubemos que um dia Daniel voltaria para reivindicar o que é seu. A tensão cresceu e as faces na multidão mudaram. Daniel observava, o coração cheio de perguntas, quando uma mulher gritou, espere. Todos se viraram. Era Rosa, uma figura familiar da comunidade. Eu tenho algo a dizer também. Seus olhos estavam ardendo de dor. Daniel a reconheceu. Rosa era uma velha amiga da avó, sempre cheia de histórias. O que ela teria a ver com tudo isso? Ela avançou com dificuldade, respirando fundo, o rosto pálido. A verdade não é só sobre a loja. É mais complicado. A multidão ficou em silêncio. Daniel, você tem que saber. Clara não é sua mãe biológica. Ela é sua tia. Sua verdadeira mãe. Um silêncio ensurdecedor tomou conta da praça. O quê? Daniel estava atordoado, agora confuso e com raiva ao mesmo tempo. Ele sempre acreditou que Clara era sua mãe. Sua mãe biológica. Ela era uma mulher forte. Clara teve que se sacrificar por ela para proteger a família. Rosa parecia completamente arrasada. A multidão estava em choque. Os murmúrios começaram a ressurgir, agora em um tom diferente. O homem que havia gritado agora olhava para Clara com reprovação, enquanto ela parecia desmoronar a cada palavra. Por que você nunca me contou isso? Daniel estava furioso, a dor ardendo em sua garganta. Por quê? Essa mentira. Ele sentiu o mundo desabar ao seu redor. As revelações estavam se multiplicando como uma tempestade incontrolável. Eu não sabia como te contar. Clara se defendeu, a voz trêmula. A sua mãe pediu que eu cuidasse de você. Ela estava com medo. Medo de que você sofresse as consequências de uma verdade tão turbulenta. Ela amava você, Daniel. Amor? Isso é amor? A raiva dele crescia. Você destruiu minha vida com suas mentiras, Clara. O homem do legado da família Santos olhou para Daniel com compaixão. Você é herdeiro de algo muito mais grande. Agora você precisa decidir se quer usar isso para lutar pelo que é certo. Mas a confusão e a raiva continuavam dominando. Então, enquanto a tensão se acumulava, um barulho ensurdecedor interrompeu a cena. Sirenes se aproximavam e um furgão preto estacionou abruptamente em frente à praça. As portas se abriram com um estrondo e homens vestidos de terno escuro emergiram, cercando a área. Daniel sentiu um arrepio. O que mais estava prestes a se desenrolar? Todos afastem-se. Uma voz de comando ecoou. As pessoas recuaram e Daniel ficou paralisado, incrédulo. Ele sabia que a verdade poderia doer, mas estava prestes a descobrir que o seu mundo poderia ser ainda mais instável do que imaginava. Quem eram aqueles homens? O que mais eles estavam escondendo? E como a história inexplicável de sua família terminaria? Daniel viu o olhar de Clara se perder, e naquele momento sentiu que a reviravolta das reviravoltas apenas começava. O que viria a seguir? Ninguém sabia. E a resposta começara a se formar, mas as consequências dessa revelação ainda eram um mistério. O som das sirenes se intensificou, e Daniel teve a impressão de que o tempo havia parado. Os homens em ternos escuros cercavam a praça, suas expressões impassíveis, enquanto o pânico crescia. O homem que havia gritado, um estranho até então, avançou. Sua postura imponente,
evocando um misto de respeito e medo. Daniel, você precisa saber a verdade, ele afirmou, a voz ecoando sobre o murmúrio da multidão. Que verdade? Daniel estava embriagado de emoções conflitantes. Ele queria respostas, mas a confusão reinava. Clara, sua tia, sua mãe, tudo parecia um labirinto interminável de mentiras. Eu sou advogado da família Santos, o homem continuou. Mas a história não é só sobre a loja. É muito maior do que você imagina. A empresa estava em perigo e, Clara, uma escolha cruel foi feita. Do que você está falando? Daniel não compreendia, a cabeça doía, as revelações pareciam se multiplicar e ele tinha dificuldade em filtrar aquela avalanche. Antes que o homem pudesse responder, uma explosão de luz cortou o céu, um clarão ofuscante. Todos olharam para cima, confusos e surpresos. Um helicóptero surgia sob as copas das árvores. Seu barulho ensurdecedor preenchia o ar. O clima de choque tomou conta da praça. Furtivas sombras se moviam abaixo. Dentro da aeronave, e um desespero permeou a multidão. No chão, todo mundo no chão, gritou uma voz rouca do helicóptero. E então, o que estava prestes a ser uma simples revelação virou um caos absoluto. Todos se jogaram ao chão, exceto Daniel. Ele estava congelado, observando a cena. Do helicóptero, um grupo de agentes saltou, armados e determinados. Daniel não acreditava no que via. Eles estavam atrás de Clara. O que isso significava? Ele olhou para ela, que segurava a cabeça, paralisada, o pânico estampado em seu rosto. Ela era só uma gerente? Uma tia? O que mais ela escondia? A certeza começou a ser substituída por um medo profundo. Clara Santos, você está presa, gritou um dos agentes. Com uma voz firme que ecoou pela praça, o mundo de Daniel desmoronava. Você é acusada de fraude e conspiração. A loja foi parte de um esquema maior. Daniel sentiu suas pernas fraquejarem, um peso insuportável no peito. Clara não era apenas uma figura de autoridade. Ela era o centro de algo muito mais sombrio. Ele queria gritar, queria saber mais, mas a confusão era ensurdecedora. As pessoas ao seu redor murmuravam. Algumas choravam, outras tentavam entender o que estava acontecendo. Clara, responde! Daniel lançou um olhar furioso. O que você fez? Ele queria a verdade, mas o que ela poderia dizer agora? A mulher que pensava conhecer não era a mesma. Ela se virou, os olhos marejados. Eu não sei o que dizer, Daniel. Eu não sabia. Eu só queria te proteger. Te proteger de quê? A raiva e o desespero se misturavam. As sirenes ainda soavam, agora como um grito que ecoava na sua mente. As peças do quebra-cabeça estavam se rearranjando, e a cada nova revelação, sua vida se tornava mais confusa. Você é parte disso tudo, ele gritou, a voz cortante. Você fez parte e ainda assim mentiu para mim. O que mais você esconde? Quem mais está envolvido? As palavras de desespero escaparam dos lábios de Clara. Só eu, Daniel. Isso foi tudo por amor, e a pressão era insuportável. Você não tem ideia do que eu enfrentei. As ameaças, eu só pensava em você. Mas o que poderia ser maior do que tudo isso? Como ela poderia justificar? Daniel então sentiu que o chão sob seus pés estava em constante movimento. Ele olhou para o advogado, esperando que explicações se desenrolassem. Mas em vez disso, tudo que obteve foi um olhar sombrio que parecia saber mais do que revelava. E quanto à sua mãe? Perguntou o advogado, feroz em seu olhar. Ela também esteve envolvida. O que aconteceu no passado ecoa até hoje. A verdade, de repente, era uma tempestade à espreita. O coração de Daniel disparou. Se Clara estava presa, o que isso significava para sua mãe? No momento em que a dúvida tomou conta e o peso das revelações se abateu sobre ele, sua vida nunca mais poderia ser a mesma. Ali, no olho daquela tempestade, ele percebeu que a verdade era muito mais letal do que quaisquer mentiras que havia sido toldado a acreditar.
e à medida que as luzes piscavam e o caos se desenrolava, Daniel se deu conta de que, em poucos instantes, tudo o que pensava saber sobre sua família poderia desmoronar novamente, e que a verdadeira batalha estava apenas começando. Mas o que ele realmente conhecia de sua mãe, da loja, e principalmente de Clara. O futuro parecia incerto e recheado de perguntas sem respostas, mas Daniel estava determinado a descobrir toda a verdade, custasse o que custasse. A cena era caótica e a tensão parecia palpável. No ar, Daniel estava paralisado. A revelação que acabara de ouvir ainda ecoava em sua mente. Clara era sua tia? Uma mulher que sempre havia visto como uma figura autoritária, agora se tornava um misto de confusão e raiva. Ele queria entender, mas quando olhou para o advogado, percebendo a seriedade em seu olhar, a inquietação aumentou. De repente, o barulho do helicóptero intensificou, tirando Daniel de seus pensamentos. Os agentes se moviam rapidamente, cercando Clara, enquanto a multidão murmurava, observando tudo com uma mistura de pavor e curiosidade. "Clara, o que você escondeu?" Daniel gritou, sentindo a revolta borbulhar dentro dele. Mas antes que ela pudesse responder, uma explosão de luz irrompeu do céu, ofuscando tudo. A multidão gritou, enquanto sombras se projetavam contra o sol. Foi então que um homem, emergindo de dentro do helicóptero, chamou a atenção de todos. Ele vestia um terno escuro e tinha uma expressão fria, como se estivesse acostumado a ver o caos. "Nós viemos para impedir um grande erro." Ele ergueu a mão, gesticulando para a multidão se afastar, mas os olhares estavam fixos nele. O que ele tinha para dizer era muito mais intrigante do que os problemas de Clara. "Quem é você?" Daniel perguntou, sua voz cortante, desafiadora. O homem se virou, seus olhos penetrantes fixos em Daniel. "Sou Alex, um agente federal. Estamos investigando a loja e seus laços com um cartel de narcóticos que vem operando nesta cidade." O silêncio instalou-se, como se o vento tivesse sido cortado. Os murmúrios se transformaram em balbucios nervosos enquanto Daniel tentava processar a informação. Um cartel? O que isso tinha a ver com sua família? O que mais ele não sabia? "Clara, você sabia disso?" Daniel estava em choque, olhando para sua tia, que estava agora pálida, a máscara de controle quebrada, a angústia estampada em seu rosto. Ele queria respostas. Mas o tempo parecia parar, enquanto o mundo ao seu redor se desmoronava. Havia um acordo entre sua mãe e o cartel. Alex continuou, agora com firmeza. Ela estava sendo pressionada. Não era apenas a loja. Era a sua vida e a vida de todos nós. A multidão ouviu aquilo. Em silêncio absoluto. Daniel sentia que a terra se abria sob seus pés. "Não pode ser verdade!" Clara gritou, sua voz agora um lamento cheio de desespero. "Eu fiz de tudo para protegê-lo. Pensei que estava salvando você. Mas agora tudo o que Daniel via era uma ilusão, uma teia de segredos que tinha arruinado sua vida." Nesse momento, a mulher que havia falado antes, Rosa, interveio novamente. "É verdade, sua mãe estava envolvida. O cartel se aproveitou da nossa fragilidade. Clara só estava tentando fazer o que era certo." Mas o que era certo? A confusão aumentava dentro dele. Clara não era só a gerente desprezível. Ela era parte de um labirinto de mentiras muito maior. E antes que Daniel pudesse processar a avalanche de informações, o peso da revelação mais impactante caiu como um meteoro. "Daniel, espere!" gritou uma voz familiar que cortou o ar. Era a sua mãe. Ele ficou chocado, paralisado. O que ela estava fazendo ali? Com um movimento decidido, ela se destacou da multidão. "Eu voltei para te proteger. E a verdade é que eu sou a verdadeira dona da loja, mas fui forçada a vender minha parte para garantir nossa segurança."
A realidade era devastadora. Clara não era apenas sua tia, mas uma mera guardiã de um legado que ele nunca soube que possuía, e sua mãe, que havia sido uma sombra, agora revelava um papel central em um jogo de poder muito maior. A resposta estava mais perto do que ele imaginava, mas, assim como todos ao seu redor, Daniel estava sem chão. A cada respiração, a impressão de que tudo estava prestes a desmoronar se tornava cada vez mais real. O que mais sua mãe ocultava? E quem ele realmente deveria temer? As lágrimas começavam a brotar, mas ele tinha que ser forte. Uma nova batalha se formava, e agora ele precisava enfrentar o que estava se desenrolando, por menor que fosse a esperança. Mas, antes que pudesse falar, um estrondo ecoou. A sirene soou mais uma vez, e tudo foi tomado pela escuridão. Ponto. A história de sua família estava prestes a mudar de novo. Mas a qual preço? O som da sirene se intensificou e Daniel estava ali, paralisado. As revelações sobre Clara, sua tia, e a verdadeira natureza de sua mãe se misturavam em sua mente. Não conseguia processar tudo. O medo crescia, espesso como um nevoeiro. As palavras de Alex, o agente federal, ecoavam em seu coração. Mãe, tia, cartel. Tudo parecia um roteiro de um filme de terror. De repente, um grito ensurdecedor cortou o ar. Todos no chão. A voz de um dos agentes fez o coração de Daniel disparar. Clarões de luz se refletiam em seu olhar, e o barulho do helicóptero parecia um rugido distante. Ele estava em um pesadelo, e ao mesmo tempo numa realidade dura. A multidão gritou, correndo em desespero. E Daniel, ainda em choque, mal conseguia se mover. Clara se encolheu, uma figura já tão pequena, agora completamente quebrada. Por favor, Daniel. Ela parecia perdida, seu rosto pálido e olhos cheios de medo. Eu não queria que você soubesse assim. Eu fiz o que fiz por amor. Eu só queria te proteger. Proteger de quê? A raiva queimava dentro dele, mas ao mesmo tempo sentia confusão. Ele olhou para ela, sua confiança despedaçada. Tinha que me proteger de uma verdade que pode arruinar nossas vidas. Mas antes que ela pudesse responder, uma série de tiros ecoou no ar. O silêncio tomou conta da praça. Todos pararam. O coração de Daniel pulou na garganta. Ele viu um dos agentes desmoronar no chão, ferido, enquanto outros apontavam as armas para o helicóptero. O que estava acontecendo? O pânico se espalhou como fogo. Daniel, fica atrás de mim, gritou Clara. Mas a cena já era caótica demais. Apenas os que não estão envolvidos. Mantenham a calma. Um dos agentes gritava, enquanto as pessoas ao redor começavam a entrar em pânico. O chão tremia sob os pés, e Daniel percebeu que ele poderia perder tudo naquele instante. O agente Alex tomou a dianteira, ameaçando o helicóptero com uma arma. Saia de lá. Nós sabemos que você está escondido. Venha aqui e entregue-se. Um homem emergiu da sombra. Uma figura alta e ameaçadora. Daniel não conseguia acreditar no que estava vendo. Era seu pai. Um homem que ele pensava se escondera tão bem, que havia se tornado uma lenda na família, agora estava de pé, observando com um olhar de determinação, mas ao mesmo tempo de tristeza. A confusão engenhosa em sua mente se dissipou, dando lugar a uma torrente de emoção. Pai, é você? A voz dele soou como um sussurro. Daniel, ele gritou, avançando em direção a Daniel. Mas a multidão tornou-se um turbilhão, e os agentes estavam fazendo uma barreira. Eu voltei. Precisamos falar. O mundo inteiro parecia girar. A verdade que Daniel pensava ter segurado estava se despedaçando diante dele. Seu pai fora ligado ao cartel? Ele também? O que mais ele não sabia? E como aquilo se conectava a tudo o que Clara havia escondido. Você não devia ter voltado. Clara gritou, seu olhar agora cheio de um misto de raiva e dor. Você comprometeu tudo. São os mesmos que me ameaçaram. Você pôs a vida do nosso filho em risco.
A revelação era como um golpe. Todos à sua volta ficaram em choque. Daniel estava em um labirinto de segredos, sem saber em quem confiar. Ele olhou para o pai, o desespero fervendo dentro dele. Por que você fez isso? Você nos deixou. E agora volta, como se nada tivesse acontecido? Eu nunca quis te deixar, o pai de Daniel gritou, lágrimas nos olhos. Tudo o que eles querem é me derrubar, e todos nós precisamos decidir onde. Estamos. O agente Alex, incapaz de controlar a situação, fez um sinal. Todos saiam daqui. Ele tinha que agir, e a urgência preenchia o ar. O tiro que ecoou mais uma vez não foi apenas um aviso, mas uma declaração de guerra. Não, Clara gritou, enquanto Daniel sentiu o gosto metálico da verdade na boca. Estava prestes a perder tudo: sua família, sua história, sua identidade. O helicóptero girava lentamente acima, como um predador. Era apenas o início de algo muito maior, algo que poderia destruir cada pilar de sua vida. Daniel, a voz de seu pai agora carregava um desespero autêntico. Por favor, você precisa confiar em mim. A verdade é mais complexa do que você imagina. Mas a dúvida já estava plantada. O que era real? O que era mentira? A mente de Daniel, bombardeada por segredos, cada nova revelação era como uma facada. Enquanto o caos se desenrolava, ele sabia que a tempestade estava apenas começando, e a única coisa clara era que o futuro nunca teria um caminho definido. E naquele instante de desespero e confusão, tudo o que ele queria era um pouco de verdade em meio a tantas mentiras. A escolha de seguir em frente parecia distante. E a pergunta pairava no ar. Quem realmente era sua família? Daniel estava em choque. O rosto de seu pai era uma sombra familiar, mas também carregava uma história emaranhada de erro e dor. Você voltou, ele sussurrou, mal acreditando no que via. O caos ao redor parecia distante, mas ao mesmo tempo cada grito, cada choro, pulsava como um eco em seu coração. Foi a única forma de salvar você, o pai implorava, os olhos cheios de uma tristeza que Daniel nunca tinha visto antes. Eles estão atrás de mim, Daniel. Não apenas por conta da loja, mas por coisas que você nem imagina. Os agentes se moviam rápido, cercando Clara, agora quase desfeita sob o peso das revelações. Mas Daniel não podia se concentrar nela. O helicóptero tremia no céu, e a multidão ficou paralisada como se o tempo tivesse congelado. Desapareceram os murmúrios, e agora havia apenas um silêncio eletrizante. Então, um agente gritou: todos, para longe, é uma operação. Daniel sentiu um nó se formar na garganta. O que estava acontecendo? Olhou para o pai, esperando respostas. O que você quer dizer com salvar? A voz de Daniel se elevou, a frustração e a raiva irrompendo. Não posso explicar tudo agora. Eles estão. O pai não conseguiu terminar a frase. Um som ensurdecedor cortou o ar, e uma explosão ecoou atrás do helicóptero, fazendo a praça tremer. Fumaça se ergueu, e a multidão gritou, espalhando-se como formigas apavoradas. Não, não, Clara gritou, seus olhos arregalados, um misto de defesa e desespero. Daniel, você precisa correr. Isso não é seguro. Mas ele estava paralisado, a visão borrada pela fumaça. O caos tomou conta, os gritos, se misturando ao apito agudo das sirenes. Onde está minha mãe? Daniel se perguntou, o coração disparando. O que mais ela poderia esconder? Um peso. Um segredo enterrado há muito tempo. Daniel, a voz de seu pai cortou a confusão. Podemos resolver isso. Mas você precisa entender, a loja, ela está ligada a muito mais do que você imagina. E Clara, ela... Um grito cortante ecoou. Era Rosa, a mulher que tinha falado antes. Clara, você precisa dizer a verdade agora. É hora. Sua voz estava carregada de uma urgência quase palpável. Algo em seu olhar fez Daniel estremecer.
Ele viu uma centelha de entendimento entre ela e Clara, uma conexão que não percebeu antes. Mas antes que tudo pudesse se desenrolar, um novo grupo de agentes apareceu, com armas em punho. Um deles apontou diretamente para Clara. A loja está sob investigação federal. E você é parte disso, Clara. A verdade sobre sua família vai sair. E você não pode escapar. Eu não sou parte de nada. Clara gritou de volta. Mas a confiança no tom já estava frágil. O medo cintilava em seus olhos, agora mais abertos que nunca. E então, em um momento que parecia simples, sua expressão mudou. É bem mais profundo do que você pensa, Daniel. Clara murmurou, seu olhar fixo um ponto além dele, como se visse algo que ninguém mais podia. Eu não sou quem você acha que sou. A loja não é apenas nossa. Você está mais envolvido do que jamais soube. E com um movimento brusco, ela puxou um colar do pescoço. Daniel sentiu a respiração falhar. Era um símbolo que reconhecia, um antigo emblema da família Santos. Eu sou a última de uma linha antiga, Daniel. O mundo girou quando Clara revelou. E isso é só o começo. Daniel a encarava, a mente girando. A loja não era apenas um legado. Era uma batida pulsante de algo muito maior. Algo que envolvia sua mãe, a polícia e agora sua própria identidade. O peso do que ela disse pairava no ar e seu coração se encolheu. Enquanto a fumaça se dissipava, Daniel enfrentou uma escolha terrível. Ele estava amarrado em um enredo que não compreendia, e as respostas estavam sempre ao alcance, mas nunca completas. E antes que pudesse decidir, um tiro disparou. O eco da bala cortou a tensão e o frio gelou sua espinha. A multidão gritou e Daniel se virou imediatamente, vendo Clara desmoronar. O que realmente a conectava ao cartel? Que segredos estariam prestes a ser revelados? E enquanto ele observava a cena desbotar, entendeu que estava em uma trama muito mais profunda. E agora, o que aconteceria com ele e sua identidade? A pergunta pairava no ar, inquietante, enquanto o caos se aproximava. O tempo parecia parar. Tudo em volta de Daniel ficou turvo, como se uma neblina espessa cobrisse a praça. O tiro ecoou. O coração dele disparou. Ele viu Clara cair, o olhar confuso, enquanto a multidão gritava em pânico. Um frio percorreu sua espinha. O choque era palpável. O que aconteceu? Por que tudo deu tão errado? Clara! Daniel gritou, mas a voz saiu estrangulada. Ele teve certeza que a havia perdido. Agentes corriam, empurrando espectadores, mas Daniel não se moveu. Seus olhos estavam presos na cena devastadora à sua frente. Clara estava no chão, sua expressão de dor se misturando ao desespero. O tempo parecia lento, enquanto ele lutava contra a urgência dentro dele. Sentiu um nó na garganta, seco e pesado. Ele mal podia respirar. Daniel, a voz de seu pai cortou o ar, puxando-o de volta à realidade. Venha, aqui, agora. Daniel olhou para o homem que, até pouco tempo, parecia ter apenas se escondido das sombras. Mas agora, ele é a única ligação entre ele e a verdade. Mas antes que pudesse dar um passo, mais tiros ecoaram. As pessoas gritavam, e os agentes da lei avançavam na direção do helicóptero. O cenário estava desmoronando. O pai de Daniel gritou para que todos se afastassem, mas ele continuava paralisado, absorvendo o que estava acontecendo. Você tem que ir, Daniel. Agora. Seu pai insistiu, puxando-o do chão, mas a cena em frente a ele se desdobrava como um pesadelo. Quando olhou novamente, viu Clara se contorcer e um agente se aproximou, estendendo a mão. Nesse instante, uma explosão de luz cortou o céu. O helicóptero começou a girar e o pânico tomou conta da praça. Os habitantes, já afligidos, agora corriam em desespero. Daniel ficou paralisado novamente. O que havia acontecido? Então, um grito estrondoso ecoou. Não, não a leve! Clara chorava,
mas suas palavras eram abafadas pelo barulho ensurdecedor. De repente, uma força invisível pareceu se agitar no ar. Os olhares se fixaram no chão, onde duas figuras surgiam na fumaça, um homem e uma mulher, ambos vestidos com uniformes pretos. "O que você está fazendo?" Daniel questionou, seu coração palpitando. Ele não conseguia entender. A cena se desenrolava como um filme de terror. E então, seu coração disparou quando a mulher começou a avançar, uma expressão de determinação estampada no rosto. "A loja é a chave, Daniel", ela gritou. "Tudo depende disso." E naquela fração de segundo, o semblante dela se transformou. Uma revelação inesperada surgiu. "Eu sou sua mãe." O silêncio do momento foi como se o universo inteiro tivesse parado. Daniel sentiu o mundo girar e seu coração afundar em dor e confusão. A mulher que ele pensou ser uma estranha, agora estava ali, nua de segredos. A verdade estava ali, bem na sua frente. "Você não pode ser", ele protestou. A voz embargada, os olhos se enchendo de lágrimas. Clara estava encolhida no chão, o horror refletido em seu olhar. Não conseguir entender só aumentava sua confusão. "Eu sou", ela repetiu, sua voz agora firme. "Fui forçada a me afastar. Você não tem ideia do poder que essa loja possui. Era a única maneira de te proteger." A explosão de sentimentos fez a energia na praça se intensificar. Gritos de choque nasceram no meio da multidão. Tudo foi de uma leveza a um peso tão extremo, como se um maremoto de emoções estivesse prestes a engolir Daniel. "Você me deixou", Daniel berrou. "Você não pensou em mim. E que mais você esconde?" O choque se transformou em revolta. Ele estava prestes a perder tudo: sua história, sua família, tudo aquilo que ele começou a conhecer. E então, como um relâmpago cortando o céu, outra explosão soou. A fachada da loja atrás deles desabou com um estrondo e nuvens de poeira subiram no ar. A multidão começou a correr em todas as direções e o caos se aprofundou. Daniel olhou para frente, suas emoções em fúria, enquanto a poeira cobria tudo. Ele não sabia para onde ir. O que fazer? O que mais estava escondido? Clara, sua mãe, uma loja, um cartel. Era tudo uma trama histórica que agora estava prestes a desmoronar como uma torre de cartas. As palavras que ecoavam em sua mente pareciam um eco distante. Ele estava prestes a descobrir a verdade que mudaria seu destino para sempre. Mas nessa tempestade de revelações, ele sabia que a busca por respostas apenas começava. O caos se instaurou na praça. O eco da explosão ainda pairava no ar, como um lamento coletivo. Daniel se sentiu perdido, como se a terra tivesse sido arrancada sob seus pés. Clara, agora com a verdade em suas mãos, estava ali, caída, e ele não sabia como ajudar. "Clara", ele gritou novamente, seu coração batendo descompassado. O olhar dela estava confuso, misturado com dor e arrependimento. "Me diz que você vai ficar bem." Mas ela não respondeu. O pânico se espalhou entre a multidão, e em um instante a praça se transformou em um campo de batalha. Sua mãe, a mulher que ele acreditava ser um mistério, agora estava entre os agentes e o helicóptero, gritando por ajuda. "Eu só quis proteger você." A voz dela se quebrou, e a emoção era palpável. Mas quanto disso era verdade? Daniel se sentia angustiado, afogado em um mar de perguntas. Os gritos reverberavam. "Todo mundo para longe!" Um agente gritava, e o ruído do helicóptero aumentava, cortando a tensão como uma faca. A poeira se misturava ao ar pesado, e Daniel, sem saber onde colocar os pés, se via em uma encruzilhada. Ele passou a mão na testa, os pensamentos se atropelando. "Daniel, você precisa decidir." O pai dele, agora próximo, segurou seu braço. A força de seu aperto dizia mais do que suas palavras. "Se você não agir agora, todos nós estaremos perdidos." O olhar de urgência no rosto dele era inegável. Daniel desviou o olhar para Clara,
cuja fragilidade contrabalançava a força do momento. Era como se ambos fossem partes de um jogo que nunca escolheram jogar. Mas como assim, pai? Como posso confiar em você ou em Clara agora? A dúvida fazia seu coração disparar. O peso da verdade parecia esmagá-lo. Porque, mesmo com todos os segredos, ainda somos família, o pai disse, a voz firme. E há uma chance. A loja tem um legado. Vamos usá-lo para nos proteger. O mistério do passado agora parecia uma porta aberta, mas Daniel ainda estava inseguro. Vendo a determinação na cara de seu pai, algo despertou nele. Ele sabia que precisava agir. Então respirou fundo, esforçando-se para acalmar a tempestade que fervilhava dentro dele. Com passos hesitantes foi em direção a Clara. Você precisa me dizer a verdade, Clara. Ele implorou, o desespero nos olhos. Se você é minha tia ou minha mãe, isso não importa. O que importa é o que você fez e quem você realmente é. O ambiente ficou em silêncio, como se a praça estivesse prendendo a respiração. E então, com lágrimas caindo, Clara olhou nos olhos dele. Eu não sou perfeita, Daniel. Fui uma covarde. Mas você precisa entender. A loja é a chave. É o que pode nos salvar. As palavras dela explodiram como uma faísca. Sem hesitar, Daniel fez a escolha. Ele se virou para a multidão. Precisamos da verdade. Se a loja é importante, vamos nos unir. Chega de segredos. Ele sentiu o poder de sua voz ressoando entre as pessoas, libertando a emoção que estava presa. E assim, com a determinação renovada, decidiu que enfrentaria o que viesse. A história deles ainda estava sendo escrita. Com um gesto resoluto, ele cruzou os braços e disse: Vocês não podem nos parar. Clara, eu estou com você. Vamos lutar por nosso legado. Mas antes que pudesse sentir alívio, o som de um tiro cortou o ar novamente. A tensão aumentou. O futuro incerto jazia diante deles. O que seria do legado? Do cartel? Da família? Ele não sabia, mas estava pronto para encontrar a resposta. Juntos, eles enfrentariam o que estivesse por vir. Sai daquele momento, com um nó na garganta e esperanças renovadas. A luta estava apenas começando, e Daniel não recuaria. Ele não sabia onde isso os levaria, mas um sentimento de união começava a formá-los ali. E você, está pronto para acompanhá-los na próxima etapa dessa jornada? Não perca as próximas histórias que virão. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas revelações exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e deixar seu apoio visível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento de mostrar que você é um verdadeiro fã. Não espere nem mais um segundo.